História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 6 de julho de 1189. É libertada do cativeiro, Leonor da Aquitânia, minha 28ª avó, 3 vezes minha avó, rainha consorte de França e de Inglaterra, duquesa da Aquitânia, condessa de Poitiers, uma das mulheres mais ricas e poderosas da Idade Média, mãe dos reis de Inglaterra, Ricardo I Coração de Leão e de João, sem terra, e bisavó de Dom Afonso III, rei de Portugal, meu 25º e 26º avô. Leonor da Aquitânia, rainha consorte de França e de Inglaterra, duquesa da Aquitânia, condessa de Poitiers, nasceu em Bordeaux, a 1 de abril de 1122 e morreu em Poitiers, a 31 de março de 1204, era filha de Guilherme X, o Santo, duque da Aquitânia e de Leonor de Châteauroux, neta paterna de Guilherme IX, o Trovador, duque de Aquitânia e de Matilde Filipa de Toulouse, e neta materna de Américo I, visconde de Châtellerault e de Malbregione da Ilha Bochard. Leonor da Aquitânia foi uma das mulheres mais ricas e poderosas da Idade Média, tendo sido duquesa da Aquitânia e condessa de Poitiers por seu próprio direito, sua jure. Ela foi ainda rainha consorte da França, de 1137 a 1152, como esposa de Luís VII, rei de França, e depois rainha de Inglaterra, de 1154 a 1189, como esposa de Henrique II Plantageneta, além de ter sido matriarca da dinastia Plantageneta, que governou a Inglaterra entre 1154 e 1485. Era a filha mais velha de Guilherme X da Aquitânia, a quem sucedeu em 1137, e de Leonor de Châteauroux. Leonor da Aquitânia foi patrona de figuras literárias importantes e de várias ordens e congregações religiosas católicas como a Abadia de Fontevraud. Liderou exércitos várias vezes durante a sua vida e foi um dos líderes da Segunda Cruzada. Ao se tornar duquesa de Aquitânia aos 14 anos, Leonor tornou-se a noiva mais cobiçada da Europa, tendo-se casado, 3 meses após se tornar duquesa, com o rei Luís VII de França, com quem teve 2 filhas. Como rainha da França, Leonor participou da Segunda Cruzada, viajando até à Palestina na liderança do exército da Aquitânia e do Poitou contra as forças do Islão. Após 15 anos como rainha da França, pediu a anulação do seu casamento ao Papa Eugênio III, anulação concedida em 21 de março de 1152, com base na consanguinidade do casal, eram primos em 4º grau. As suas 2 filhas foram declaradas legítimas e a sua custódia foi concedida a Luís, enquanto as terras de Leonor lhe foram devolvidas. Logo após a anulação, Leonor casou com Henrique Plantageneta, duque da Normandia e conde de Anjou em 18 de maio de 1152 na Catedral de Poitiers. 2 anos depois, no Natal de 1154, ela e seu marido, agora já Henrique II, foram coroados rei e rainha da Inglaterra na Abadia de Westminster, em Londres. Durante os 13 primeiros anos de casados, Henrique e Leonor tiveram 8 filhos. Contudo, em 1171, desentenderam-se por conta dos casos extraconjugais dele, que acabou por prendê-la em 1173 por ela ter apoiado a revolta de seus filhos Henrique, Ricardo e Godofredo contra o pai. Leonor só foi libertada dia 6 de julho de 1189, quando o seu marido morreu e o seu segundo filho Ricardo Coração de Leão subiu ao trono da Inglaterra. Como rainha-mãe, Leonor atuou como regente da Inglaterra e Normandia quando Ricardo partiu para a Terceira Cruzada, tendo negociado o resgate deste quando ele foi preso na Áustria. Quando da ascensão de seu filho João, sem terra, em 1199, Leonor participou nas últimas batalhas para garantir a sua permanência no trono. E após uma intensa vida de 82 anos, sendo consecutivamente rainha da França e da Inglaterra, tomou o véu na Abadia de Fontevraud, onde acabou por morrer como monja a 31 de março de 1204. Biografia. Leonor da Aquitânia nasceu na corte mais literata e culta do seu tempo. O seu avô era Guilherme IX, o Trovador, duque de Aquitânia, um dos primeiros trovadores e poetas vernaculares. Era ainda um homem extremamente culto, que transmitiu o gosto pela cultura ao seu filho herdeiro Guilherme X, que, por sua vez, ofereceu uma educação excepcional às suas 2 filhas. Leonor e Petronila eram fluentes em cerca de 8 línguas, aprenderam matemática e astronomia, e discutiam leis e filosofia a par com os doutores da Igreja. Esta educação, excepcional por serem mulheres e numa época em que a maior parte dos governantes eram analfabetos, permitiu-lhes desenvolver espírito crítico e sagacidade política,
útil especialmente a Leonor que haveria de governar, ela própria. Guilherme X teve ainda o gosto de envolver sua herdeira Leonor nos vários aspectos da governação, levando-a em visitas através dos seus territórios. Família e descendência. Do primeiro casamento de Leonor da Aquitânia com Luís VII, rei de França, meu 29º e 31º avô, tiveram duas filhas. Maria de França, que casou em 1164 com o conde Henrique I de Champagne e de Troyes, meus 27º avós, duas vezes meus avós. Alice de França, que casou em 1164 com o conde Teobaldo V de Blois e de Chartres. Do segundo casamento de Leonor da Aquitânia com Henrique II de Inglaterra, meu 28º avô, três vezes meu avô, tiveram 8 filhos. Guilherme IX, conde de Poitiers, morreu aos 3 anos de convulsões. Henrique, rei de Inglaterra que casou com Margarida de França, sem descendência sobrevivente. Matilde, duquesa da Saxónia que casou com Henrique, o Leão, duque da Saxónia e da Baviera. Ricardo I de Inglaterra, coração de leão que casou com Berengária de Navarra. Godofredo II, duque da Bretanha que casou com Constança, duquesa da Bretanha. Leonor Plantageneta, rainha de Castela que casou com Afonso VIII, rei de Castela, meus 27º avós, 3 vezes meus avós. Joana, rainha da Sicília que casou pela primeira vez com Guilherme II da Sicília, sem descendência sobrevivente. Casou pela segunda vez com Raimundo VI de Toulouse, com descendência. João, sem terra que casou com Isabel de Angoulême. Leonor da Aquitânia foi avó do rei Henrique III de Inglaterra, bisavó de Eduardo I de Inglaterra, trisavó de Eduardo II de Inglaterra, tetravó de Eduardo III de Inglaterra, pentavó de Ricardo II de Inglaterra. E ancestral de todos os monarcas britânicos das dinastias subsequentes à Plantageneta, de todos os reis da Casa de Lencastre e da Casa de York, ambas ramos da dinastia Plantageneta. Assim como da dinastia Tudor, resultado da união entre os Lencastre e Yorks com origem galesa, da escocesa Casa de Stuart, da alemã Casa de Hanover e da Casa de Windsor, inclusive do atual rei Carlos III de Inglaterra. Através de sua filha Leonor Plantageneta, princesa de Inglaterra, minha 27ª avó, 3 vezes minha avó, Leonor da Aquitânia é ancestral de todas as casas reais ibéricas e francesas. A neta de Leonor da Aquitânia, Berengária de Castela, minha 26ª avó, 3 vezes minha avó, inseriu o seu sangue na linhagem real espanhola. A sua outra neta Branca de Castela tornou Leonor da Aquitânia ancestral de todos os reis de França a partir de Luís IX de França e por sua neta Dona Urraca de Castela, rainha de Portugal, minha 26ª e 27ª avó, casada com o rei Dom Afonso II de Portugal, meu 26º e 27º avô, todos os reis de Portugal a partir de Dom Afonso III de Portugal. Meu 25º e 26º avô, descendem de Leonor da Aquitânia. E por parte de sua filha Matilde de Inglaterra, duquesa da Saxónia, Leonor da Aquitânia converteu-se em ancestral de dezenas de casas reais e nobres alemãs, dentre elas as casas de Habsburgo, Wettin, Wittelsbach, Hohenzollern e Hesse. Através dos descendentes alemães da rainha, o seu sangue foi levado para as famílias reais escandinavas. Por outras linhagens, Leonor da Aquitânia também é ancestral da maioria das casas reais e nobres italianas e eslavas.